Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Física para concursos e vestibulares. O objetivo deste canal é estudar física utilizando questões de concursos e vestibulares. Meu nome é Gessé Moreira e serei o seu instrutor. Veja essa questão da PUC Minas Gerais sobre força elétrica ou lei de Coulomb. Duas cargas elétricas pontiformes são separadas por uma distância de 4 centímetros. E se repelem mutuamente com a força de 3,6 vezes 10 a menos 5 newtons. Se a distância entre as cargas for aumentada, isso aqui é importante, para 12 centímetros, qual será a nova força entre as cargas? Veja essa pequena simulação sobre a lei de Coulomb, ou da lei de atração ou repulsão entre cargas elétricas. A imagem está mostrando duas partículas com cargas sinais opostos, e observe que existe uma força de atração entre elas quando as cargas têm sinal oposto, ou repulsão quando tem sinal igual. Agora observe o valor dessa força. Observe que ele aumenta com o aumento de uma das cargas e também aumenta com o valor da outra carga. Ou seja, a força depende das duas cargas. Outro fator que influencia nessa força, tanto de atração ou repulsão, além das cargas, é a distância que separa as duas partículas. Quanto mais próximo eu colocar, maior será a força de atração ou de repulsão. Como visto pela animação anterior, duas partículas de carga de sinais opostos, elas se atraem, e duas partículas de carga com sinais iguais, elas se repelem, com a força F. Bem, a força F de atração ou de repulsão é descrita pela lei de Coulomb, e matematicamente nós podemos escrevê-la da seguinte forma: quanto maior o produto das cargas, maior a força, como visto anteriormente, e quanto menor a distância que separa centro a centro das cargas, maior também a força. Charles Augustin Coulomb, analisando o estudo das forças elétricas, descobriu que a força ela aumenta com o produto das cargas e ela diminui com o aumento do quadrado da distância. Ou seja, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse K é uma constante de proporção, portanto, nós podemos calcular a força elétrica com a seguinte equação: F é igual a K, QQ sobre D ao quadrado. Observe que na fórmula as cargas estão em módulo, portanto, tanto faz se é positiva ou negativa, o cálculo será o mesmo. Então, resumindo, o K é uma constante, chamada constante da lei de Coulomb, ou constante eletrostática. No vácuo, essa constante tem um valor dado por 9 vezes 10 a 9. A unidade é Newton, metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. O F é a força eletrostática de atração ou de repulsão entre as cargas, é dado em Newton. O Q1, Q2 ou Qzão, Qzinho são as cargas elétricas, são dadas em Coulomb. E o D é a distância entre as cargas, que é dado em metro. A distância era 4 centímetros. A distância agora será 12 centímetros. Ou seja, 4 para 12 ela aumentou 3 vezes. Vou escrever a fórmula da lei de Coulomb. F é igual a K, QQ, sobre D ao quadrado. Analisando a fórmula, eu vejo que a força é inversamente proporcional à distância. E a distância aumentou 3 vezes. Então, eu posso concluir o seguinte: 3 ao quadrado é igual a 9. De certa forma, então, a força ficará 9 vezes menor. Essa, portanto, é a forma mais fácil de resolver este problema, por comparação. Então, a força era 3,6 vezes 10 a menos 5, agora ela será 9 vezes menor. Então, basta dividir aqui por 9. Então, eu vou achar de valor de 0,4 vezes 10 a menos 5 newtons. Ou, se você preferir, 4 vezes 10 a menos 6 newtons. Portanto, a resposta é a letra B. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que você tenha gostado.
E te peço, se você gostou, deixa um like aí, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. E se você quiser ver alguma questão resolvida aqui no canal, é só me enviar. Muito obrigado.